Bom dia, bom dia. Como vamos? Bom dia! Indo para o Bom dia, último dia de professores. congresso. Bom Tudo dia, bem? Bia. Tá tudo Sim, bem? Bom dia. Bom revê-los. É, É bom. bom dia. A sala abre antes para a gente conversar. Vamos conversar. Vamos tomar café juntos. ainda estou fazendo download da alma para o corpo. É? Gente, eu me destruo na aula de mestrado. Ontem foi aula que eu não podia faltar, porque eu tenho que terminar os créditos, né? Eu estou indo a final de crédito. Eu saio destruída, minha cabeça sai desse tamanho, aí para eu relaxar e dormir só com muito café. Aí, imagina tomar café às 11 horas da noite, não dá certo, né? Meu Deus do Hã? céu. Eu imagino porque eu tenho uma cafezeira aqui em casa que toma rios e litros de café. Mas sempre ouvi dizer que café tira o sono. Pois é, Pois é. eu tô tendo, acho que inversão, Arlene, a inversão do café, o efeito, né? Eu tomo o dia inteiro café, meus dentes estão ficando até mais Professora, escuros. eu acho que não é Verdade, só da senhora, não. Em algumas pessoas o café deve causar inversão, sim. Tô bebendo café muito esses dias. relaxa. É, eu acho que é isso. E eu não sei Relaxa, aí, não. que eu tô em Guaçuí, né? Eu tive que sair aqui e vir para cá. Aí o que acontece? Aqui é frio. Ontem choveu muito, deu uma chuva assim grande aqui. Caiu granizo em Nunes Freire, que é uma cidade próxima daqui. Aí eu falei, vai cair a internet, porque a cidade mais interior, a internet é mais ruim, né? Eu falei, que pena, não vou conseguir assistir minhas aulas. E aí eu tomo mais café, porque tá frio, tá chovendo e tudo, enfim. Aí eu arrebentei pipoca e fiquei assistindo a aula. Igual Isso que eu filme. iria perguntar. Delícia! Isso que eu iria perguntar, prof. Você está em Guaçuí, a terra do meu pai, tá muito frio aí? Hoje tá calor. Ontem estava abafadíssimo. Ontem estava abafadíssimo. Aí lá pro lado das 3h30, 4 horas, 5 horas, começou a chover. Aí choveu, parou, choveu agora de 10 horas da noite, aí refrescou. Mas hoje já começou o sol de novo. Tá muito quente. Eu tô Em sentindo Vitória muito está bem calor quente aqui. hoje. Está bem quente. Tá Ah, quente ontem também hoje. tava um mormaço, que nossa. Então, esse abafado, sabe? A gente. Seu pai é daqui? Quem é seu pai, querida? Ana. Meu pai, ele morou aí durante muitos anos. O nome dele é João Batista de Souza. É, João Batista de Souza. Minha mãe é Depois, no, Souza, né? é, Minha mãe é Souza. ele conhece tudinho aí. Ele fala muito daí. Ele deve conhecer a gente aqui, a, a família Cade, né? Que a gente Ah, é uma com família que meu certeza. avô era libanês, teve uma loja aqui. A família hoje está pequena, mas foi uma família muito grande aqui na época. Uhum. Hoje só Vou tem perguntar a a minha ele, família. comentar com ele. Pergunta, vai ser um prazer revê-lo um conterrâneo. Tá bom. Bom dia, professora Sara, bom dia, professor Leandro, bom dia, professora Eni, bom dia, quem mais de professor está aqui com a Bom dia, gente? profa. É bom demais, né? Esse congresso está Bom sendo um demais, bom demais, bom aprendizado. demais. Vou dar bom dia para a Marcela, para a Artilene, para o Antônio, para a Bom Rosana, para a dia, professora. Elisa. Elisa é uma guerreira aí junto com a gente na organização. Wesley, bom dia. Dia, Sinara, Ivonete. Ah, dia. Madalena, nossa professora, bom dia. A Elisa parece dupla. Ela é tão atuante que ela tá dupla assim na tela. Ela fica com duas, Professora, é porque ela eu tô fica com aqui, ó. duas, ela fica com duas entradas, né? É É porque aquela uma nessa daqui, mas outra nessa daqui.
É para não perder nada. Ela tá Ela é atenta. gêmea com a mesma, ainda tem mais uma. Fica... Não, gente, só 2, senão a mamãe não dá conta, não. A Ivonete, querida, bom dia. George, Thaís. Ontem o pessoal reclamou por causa do negócio de ficar com a câmera desligada. Eu tenho mantido minha câmera desligada, porque eu estou fazendo um trabalho artesanal. Enquanto eu estou assistindo, eu tô ouvindo, eu vou fazendo meu trabalho artesanal. Aí fica estranho a pessoa ver eu com linha e agulha, com tudo. Professora Naci, bom dia, professora Naci, bom dia, professores. Bom dia, Bom dia, bom dia. A professora Naci, enquanto não começamos, podemos falar um pouco de amenidades, né? A Ivonete é testemunha disso. O Wesley está com esse pano de fundo lá, porque ele está no Bataclan em Ilhéus, tá? Porque ele é proprietário de Ilhéus, tá? Isso explica muita coisa. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Ô, Leandro, e a patroa dele está no hospital. É E minha verdade. patroa, hein, Ivonete? Enquanto você desliga a câmera, porque você tem que fazer lá seu tricô, seu negócio aí, a patroa, ela come e não oferece pra gente. Ela assiste aula deitada, entendeu? Olha só a cara dela. Estou fazendo com o Chico. Ai, que bonitinho. É que eu estou fazendo um jogo americano de fuxico. Esse jogo vai lá para os Estados Unidos e tem que terminar até o dia 8 do mês que vem. É para a mãe da namorada do meu filho. Pode mandar para a gente também, todos os professores aí, os professores, inclusive eu também gostaria, não tem problema não. Isso, a gente aceita, Gente, eu acho que nós já estamos recebendo, né, o palestrante de hoje. Né? Olha, ele está ciente, já conversei com ele agora de manhã. Ele está aqui já presente. Já? Cadê? Já tá na sala, aqui, já chegou, doutor Pedro Henrique. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Estou aqui tomando meu cafezinho. Ótimo. Professor Pedro, Muito seja bom. bem-vindo ao nosso primeiro Congresso Internacional do SES. É um prazer recebê-la. Nós estamos aqui aguardando uns minutinhos e conversando e tomando um café coletivo, né? Então, tomando nós café também coletivo. estamos aqui brindando um café da manhã coletivamente. Que bom. Já estou aqui a postos. Ótimo, obrigada, professor. Daqui a pouco a gente inicia, passando já para a seriedade do evento. Ok. Obrigado para o iFood, porque todo mundo tomando café e eu esqueci de tomar café. Olha só. Ontem, antes de ter aquela confusão, depois da fala da Nacibe em relação ao PC 2222 não merece nem comentários. Não, eu ia falar para vocês duas lerem o livro Trocando as Lentes, do Howard, acho que é o Howard Hess. Só exatamente dentro da justiça restaurativa, é muito bom. É bom. Manda para mim no Zap, Ivonete, faz essa gentileza. Porque ele fala exatamente sobre você, como se fosse um fotógrafo, você trocar as lentes. A cada caso, você usar uma lente diferente para observar. Wesley, se você está com fome, Wesley, não precisa ligar para iFood, não. É só você procurar o Nacibe, não a professora Nacibe, mas o Nacibe casado com a Gabriela. Dá um pulinho no Bar Vesúvio, que fica perto aí do Bataclan, onde você está. Aí tudo fica resolvido. Você está bem informado, hein, professor? Jorge Amado. Gente, falando nisso, é bom demais esse livro, né? Eu acho que eu já li umas 3 vezes, faz tempo já. A última vez que eu li, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos, mais que isso até. Mas é muito gostoso, meu Deus do céu. Você começa e não dá vontade nem de parar, nem para comer. Quer chegar até o final, é muito delicioso. Não, professora. Mas a senhora passar lá no Bar Vesúvio e pedir uma moqueca. Bom dia a todos. A senhora vai parar para comer, porque ele gostava de parar lá para comer e é bom. Já vi que se for atrás do Wesley, a gente engorda. Com certeza. Mas qual é o nome do livro que você estava falando? Oi? Jorge Amado. Ivonete. Não, a Ivonete já falou, ela vai mandar para mim. Trocando as lentes. A do Jorge Amado. Não, Jorge Amado é Gabriela.
É. Ah, esse eu já li, muito bom. Ô, Leandro, hoje é dia da cachaçinha, Ivonete. Leandro. A Ivonete, a mãe dela, faz uma cachaça com ervas, né, Ivonete? Temperada. Temperada. Professor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, presença da diretora Nassib, dos outros professores também, né? Eu quero dizer que eu sou, de todos os alunos aqui da sexta-feira, né? Eu sou o mais escravizado, né? Eu tenho um professor que me coloca em situações de escravidão, junto à minha chefe, Marcela, na Justiça do Trabalho, eu não tenho direito algum. Né? Então, que vocês possam me defender, os professores aí, porque meu professor de Direito do Trabalho aqui, ele me escraviza constantemente, toda sexta-feira, com a minha diretora aí, dona da empresa aí, Marcela, que eu faço os piores trabalhos do mundo, sem receber hora extra, sem direito a férias, 13º, não tem nada. Wesley, você tem que conversar com a professora Cris Perdigão, que ela dá o direito. Você tem que pensar nos seus 10 filhos, vai conversar Wesley. com a professora Cris Perdigão. Wesley, pensa se seus filhos perdidos estão por aí, meu filho. Seus 15 filhos. São 10 filhos. São 15. Tá, vocês estão vendo, né? Os humilhados serão exaltados. Hoje é minha sexta-feira de paz. Doutor Pedro não vai me colocar trabalhando. Sem querer interromper, mas já interrompendo, são 8h34. O dia de hoje vai ser um dia muito produtivo. E aí eu passo a palavra para a professora Eni para iniciarmos os trabalhos, né? Dando bom dia a todos. E dentro do que a gente pode falar como instituição, o SESI está muito, muito feliz, né, no sentimento da palavra felicidade, onde a gente encontra trabalho e realização unidos com esse congresso, trazendo uma nova experiência, um novo momento acadêmico para a instituição SESI, onde a pesquisa passa a ser um ponto, um eixo principal na educação dos alunos, nos acadêmicos do SESI, e com a participação imensa de alguns trabalhos vindos de outros estados. A colaboração foi muito grande na pesquisa para que nós possamos avançar cada vez mais nesse eixo importante da academia, que até então estava um pouco paralisado, mas o SESI encampou essa bandeira da pesquisa, trazendo a extensão e a pesquisa como 2 pontos pilares do aprendizado e da academia, e nesse sentido de satisfação e realização, a gente tem muito hoje a acrescentar com o último dia do evento. Então, iniciamos assim os nossos trabalhos, dando boas-vindas a todos, ao nosso palestrante de hoje, que já se encontra presente. Assim a gente inicia nossos trabalhos, tá bom? Professora Eni, tem a palavra. Obrigada, professora Nassib. Muito bom dia para a senhora, né, como nossa diretora acadêmica, coordenadora, a todos os professores que já estão presentes. Eu, claro, agradeço muito terem acompanhado o congresso até aqui. Eu sei que tem professores que estão desde o primeiro dia, desde a primeira palestra, acompanhando todos os trabalhos, outros por questões profissionais mesmo, de horário em outros locais, etc., não puderam, mas sempre que podem estão aqui. Então, assim, um agradecimento genuíno, verdadeiro, com todo o meu carinho, todo o meu apreço mesmo. E, claro, aos nossos alunos, como eu sempre falo e vou repetir, até porque pode ser que algum não tenha estado aqui conosco antes, tudo que foi feito, pensado e trabalhado foi feito para vocês, não é? Então, sem vocês, realmente, tudo isso perde o sentido. Então, muito, muito obrigada de verdade. Como a professora Nassib falou, hoje é o nosso último dia.
mas a gente tem muita coisa boa aí para acontecer, ainda tem apresentação de trabalhos, à noite ainda tem muita coisa boa, né? Muitos temas interessantes para serem tratados, para a gente aprender mais. Então, muito obrigada mesmo. Eu também agradeço, assim, em especial aos nossos convidados, mas, assim, aos participantes de fora, né? Depois eu vou até, assim, nominar, mas, por enquanto, um agradecimento geral, especialmente ao Dr. Pedro também, que foi, assim, muito solícito, prontamente aceitou, muito obrigada mesmo. Convidado da professora Renata, outro convidado da professora Renata, agradeço a ela também publicamente pelo apoio, pela ajuda, né, pelo incentivo, ela tomou junto comigo e conseguiu vários palestrantes, então muito obrigada mesmo. E assim eu passo para o professor Leandro, nosso professor da casa, decano da casa, doutor Pedro, e a partir de agora o senhor vai ficar nas boas e abençoadas mãos do professor Leandro. Bom, muito obrigada. Professora, a palavra é sua. Bom dia, professora Eni, bom dia, professora Nassif, bom dia, colegas, professores, estou vendo vários deles aqui. E bom dia a Renata, já que ela foi a portadora do convite, e a professora Renata, com essa biblioteca vastíssima no seu fundo, né? E tomando um suco, que pela cor deve ser um suco de goji berry, né? Pela coloração do suco. É chá emagrecedor, Leandro. Professor Pedro, nós já também damos as nossas efusivas saudações ao senhor pela aceitação do convite e pela disponibilidade nesta manhã nos presentear com esse tema tão interessante que se trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução e outras técnicas. O professor Pedro Henrique Menezes é mestre em Direito Processual Civil pela UFES e é professor universitário. O professor Pedro fará uso da palavra, fará sua exposição inicial e, após, ficará à disposição para complementação de debates. Os alunos podem participar dessa interação, e essa interação tão importante, os alunos e professores, obviamente, seja no final da exposição inicial do professor Pedro, fazendo uso da mão, ou a mão física, mas melhor ainda se for a mão virtual, porque permite a visualização, mas já que nós não conseguimos ter a visualização de todos os professores ou todos os alunos ao mesmo tempo, e aqueles que quiserem, ao longo da palestra, já fazer intervenções, podem fazê-lo no chat, que eu já vou absorvendo e já repasso ao professor Pedro ao final da sua exposição oral. Professor Pedro, muito obrigado, o senhor tem a palavra, seja bem-vindo. Leandro, o áudio o senhor está sem áudio, professor Pedro. Perdão, esses meios tecnológicos sabem como surpreendem a gente, né? Bem, inicialmente um bom dia a todos, cumprimento a todos os professores da casa, em nome da professora Renata, essa querida amiga. Especialmente num ano como esse, raramente nós vimos momentos em que o professor ocupou um protagonismo tão grande como no ano de 2020. Nós tivemos que nos reinventarmos a todos, enfrentamos diversos problemas ao longo desse ano. Todos nós aqui sabemos o quanto foi difícil para nós manter o ritmo de aulas, especialmente nas plataformas digitais. Muitos de nós não estávamos acostumados a isso. Foi um baque, mas a gente, a duras penas e bravamente, nos mantivemos aqui, mantivemos o nosso trabalho e a nossa missão, que é de transmitir conhecimento. A Renata, eu faço uma saudação especial a ela, porque é uma grande amiga, uma colega de mestrado, uma pessoa queridíssima, e eu jamais recusaria um convite da Renata para uma palestra, para um evento tão bacana como esse. E eu passo, então, ao meu tema, saudando também os alunos que nos ouvem. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. O nosso tema de hoje, eu quero transformá-lo assim, em uma forma dinâmica, para que nós possamos compreendê-lo
compreender as várias formas como esse tema se manifesta no Código de Processo Civil. Vou fazer um apanhado geral, vou utilizar meu quadro aqui, que vocês podem ver que é uma coisa meio improvisada, mas o que no EAD, de certa forma, muitas vezes não é improvisado. Espero, numa ocasião vindoura, nos encontrarmos para a gente repetir esse assunto, talvez, ou abordar outros de forma pessoal. Bem, galera, hoje eu vou abordar com vocês o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não necessariamente será um incidente, mas o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, vamos lá. Nós vamos falar de desconsideração de personalidade jurídica. Mas, antes de mais nada, quero falar para vocês um pouco sobre o que é a pessoa jurídica. Nós estudamos direito, certo? Nós estudamos direito. No direito, nós o tempo todo estamos cercados de figuras de linguagem, de criações da linguagem, né? Num congresso como esse, em que nós temos de um lado letras e do outro o direito é um fenômeno criado pela linguagem humana, assim como o dinheiro. Por que nós atribuímos valor a uma nota de R$100? Porque criamos essa linguagem de atribuir valores às coisas. E o direito é cheio dessa linguagem, né? O direito é um fenômeno, é um produto dessa linguagem. Por exemplo, o que é uma pessoa jurídica? Nós não podemos ter em nossas mãos, como eu tenho aqui um apagador, eu não posso ter em minhas mãos uma pessoa jurídica, certo? Então perceba que a pessoa jurídica é uma criação da linguagem, é um fenômeno da linguagem jurídica. E o que quer dizer a pessoa jurídica? Bem, a pessoa jurídica ela foi criada com o objetivo de explorar as atividades econômicas. Então, quando nós pensamos em pessoa jurídica, nós pensamos em algo criado pela linguagem, cujo objetivo é explorar a atividade comercial. Então, perceba que nós aqui, né, estamos falando e o direito nos reconhece como pessoas naturais, ou simplesmente pessoas físicas, como alguns dizem. E muitas vezes essas pessoas naturais, essas pessoas físicas, elas se reúnem para constituir um outro tipo de pessoa, que não necessariamente é uma pessoa como nós, né? Um outro tipo de pessoa, e esse outro tipo de pessoa, essa união de outras pessoas formam aquilo que nós entendemos como uma pessoa jurídica. E o objetivo dessa pessoa jurídica não é outro senão o de explorar a atividade econômica. E para que isso aconteça de uma forma positiva, né? Para que isso aconteça, para que isso possa surtir efeitos lá no mercado econômico, essa pessoa jurídica ela tem umas certas características. Uma delas é a limitação da responsabilidade. Então, quando eu constituo uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela, digamos assim, ela se desprende da pessoa dos sócios e ela assume uma personalidade própria, com patrimônio próprio, com bens próprios, certo? E aí, o seguinte, para que o comércio, né, para que a atividade comercial possa ser explorada de uma forma segura, essa pessoa jurídica tem um patrimônio próprio, tem uma personalidade própria, tem uma responsabilidade própria. E atrás dela estão os sócios, certo? Nós dividimos bem. O que é uma pessoa jurídica? O que são sócios? Muitas vezes você está aí na rua e você vê lá, supermercado João Carlos, supermercado Irmãos Fulano. Todo interior tem um supermercado de irmãos alguma coisa, né? Eu brinco sempre com os alunos. Todo interior tem um supermercado 3 irmãos, supermercado 2 irmãos. Aí você olha e fala assim, aqui tem a família tal. Para o direito ali tem uma pessoa jurídica. Atrás da pessoa jurídica é que vem completamente diferente ali a pessoa do sócio. Então, postas essas informações, né, o propósito de existência da pessoa jurídica é o de explorar a atividade econômica. E a pessoa jurídica tem que ter um bom uso. O uso da pessoa jurídica tem que obedecer àquilo que a doutrina chama de uma função social. Uma função social da empresa. Ou seja, a empresa, a pessoa jurídica, ela tem que exercer as atividades para as quais essa pessoa jurídica foi criada. Ou seja, ela não pode se desviar da sua finalidade. A pessoa jurídica ela não pode ser usada com o interesse de lesar credores, de lesar pessoas. A pessoa jurídica ela não pode ser utilizada diferente
da sua finalidade, um desvio de finalidade. E se isso acontece, se a pessoa jurídica é utilizada de forma abusiva, ou seja, se a pessoa jurídica é utilizada para, digamos assim, ocultar, para camuflar interesses escusos daqueles que estão atrás dela, ou seja, dos sócios, o que a doutrina prevê para esse tipo de situação? Aquilo que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, afasta-se o véu da pessoa jurídica, afasta-se a personalidade jurídica para que eu atinja, para que eu responsabilize os sócios. Então, excepcionalmente, em situações extremamente casuísticas, episódicas, o direito autoriza que nós afastemos a personalidade jurídica para que possamos atingir a pessoa do sócio, para que nós possamos responsabilizar o sócio. Então, perceba que nós estamos diante de uma situação excepcional. Via de regra, a pessoa jurídica contrata, a pessoa jurídica tem créditos, a pessoa jurídica tem débitos, a pessoa jurídica tem funcionários, a pessoa jurídica ela tem acervo, e tudo isso está limitado à responsabilidade da pessoa jurídica. Como eu disse, excepcionalmente, essa responsabilidade da pessoa jurídica pode ser afastada para que nós possamos atingir a pessoa dos sócios. Agora, perceba uma coisa. Enquanto nós estamos falando de pessoa jurídica, e atrás dela tem, obviamente, os seus sócios, os seus administradores, a doutrina traz para a gente duas formas, né, de desconsiderar a pessoa jurídica. E nós vamos abordar ela aqui de maneira bem breve. Nós temos duas formas de desconsiderar a pessoa jurídica. A primeira delas é a direta, ou seja, nós afastamos a pessoa jurídica, nós afastamos o véu da pessoa jurídica para responsabilizar os sócios. E, no segundo momento, nós temos a desconsideração inversa da pessoa jurídica, que se dá naquelas situações em que nós afastamos a pessoa do sócio e atingimos a pessoa jurídica. Vou trabalhar com exemplos para que vocês compreendam melhor o que eu estou dizendo. Imaginemos que uma pessoa jurídica, o supermercado Dois Irmãos aí do interior, certo? Esteja atuando de modo fraudulento, com o objetivo de lesar credores. O que é a desconsideração inversa? Que é uma espécie de sanção para essa pessoa jurídica, uma espécie de punição para essa pessoa jurídica. Afastamos a responsabilidade da pessoa jurídica e atingimos o sócio. Isso é o que nós chamamos de desconsideração direta da pessoa jurídica. E o que é a desconsideração inversa da pessoa jurídica? Ela se dá muitas vezes quando o sócio, com o objetivo, a pessoa física mesmo, natural, com o objetivo de ocultar patrimônio, o que ela faz? Ela começa a colocar patrimônio no nome da pessoa jurídica. Situações muito comuns nós vivenciamos no âmbito do direito de família. Nós percebemos que no direito de família, especialmente nos casamentos, é possível, muitas vezes, que um dos cônjuges, com o objetivo de fraudar um divórcio, com o objetivo de ocultar bens do seu outro cônjuge por ocasião de um divórcio, esse cônjuge faz o quê? Pega o bem e coloca em nome da pessoa jurídica. Ou seja, está lá o cônjuge andando com um carro, comprou um lote, comprou uma casa e fez isso em nome da pessoa jurídica. Com qual objetivo? Para não partilhar bens. Então, o que acontece muitas vezes nessa situação? Pode o outro cônjuge pedir a desconsideração inversa, ou seja, atingir os bens que aquele sócio colocou em nome da pessoa jurídica. Então, acontece a desconsideração inversa. Então, tecnicamente, nós temos dois modos de desconsiderar a pessoa jurídica. Uma vez que eu já disse a vocês que pessoa jurídica e pessoa natural são diferentes, que a responsabilidade da pessoa jurídica é limitada a ela e que, episodicamente, nós podemos afastar essa responsabilidade e chegar até o sócio, beleza? Pedro, aonde eu vejo na doutrina ou nos códigos a figura da desconsideração da personalidade jurídica? Bem, pessoal, eu encontro primordialmente essa desconsideração no Código Civil, lá no artigo 50, que inclusive foi recentemente alterado pela Lei da Liberdade Econômica.
houve uma explicação, o legislador se preocupou em explicar melhor quais eram os casos de desconsideração da personalidade jurídica. Então, agora o código está muito mais didático. O objetivo, muitas vezes, do legislador era evitar que os tribunais, de modo geral, pudessem, digamos assim, deturpar a interpretação do Código Civil, especialmente lá no artigo 50. Né? O legislador, recentemente, pessoal, esse é um tema interessante, porque recentemente passou por vários tipos de modificações. O legislador ele quis dar uma proteção à pessoa jurídica, porque o legislador, de certa forma, ele tem reconhecido que a pessoa jurídica é fundamental para a manutenção do emprego, da renda, certo? Então, segundo o legislador, houve uma necessidade de proteger essa pessoa jurídica, de tal modo que ela prossiga na atividade econômica, certo? E, digamos assim, restrinja-se a ela a responsabilidade por aquilo que ela faz, protegendo essa pessoa do sócio. Mas, obviamente, que nós vamos ver daqui a pouco, no decorrer da palestra, que nós temos que resguardar também a figura dos credores dessa pessoa jurídica. Então, o que o artigo 50, em resumo, do Código Civil diz para a gente? Que a pessoa jurídica será desconsiderada quando essa pessoa jurídica atuar de modo fraudulento, de modo abusivo em relação a seus credores, ou quando houver confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens do sócio. Ou seja, a pessoa jurídica paga a conta do sócio, né? Coisas específicas do sócio estão em nome da pessoa jurídica, ou seja, confusão patrimonial. Tipicamente naqueles casos que eu falei agora há pouco, em que houver a desconsideração inversa, tá bom? Então, nós temos no Código Civil a figura da desconsideração, que precisa de provar, eu preciso demonstrar esses requisitos para que eu a consiga. No Código de Defesa do Consumidor também tem outra hipótese de desconsideração, essa é um pouco mais, digamos assim, mais simples, né? Que basta para o consumidor que a pessoa jurídica, por exemplo, que o deve não tenha bens, não tenha dinheiro para pagar, para haver a desconsideração. Isso são questões do direito material, que você, obviamente, deve estudar com o seu professor de direito civil, com o seu professor de direito do consumidor. Então, postas essas informações sobre o que é a pessoa jurídica, sobre o que é a desconsideração, como que ela se opera, deixando muito claro que a desconsideração da personalidade jurídica ela vai se operar em situações casuísticas, em situações bem pontuais, no processo específico. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica não quer dizer a extinção da personalidade jurídica. Tá? A desconsideração ela acontece em situações, como eu disse, processuais, e naquele caso específico nós vamos afastar a personalidade jurídica para atingir os bens do sócio. Agora eu quero colocar para vocês aqui, vocês podem perceber que eu improvisei um quadro, eu quero colocar para vocês aqui alguns termos para que a gente faça esse estudo de hoje de modo mapeado. E aí vocês vão perceber que, à medida que eu for evoluindo no nosso tema, nós vamos abordar um pouco daquilo que eu for escrever aqui. Perceba, o que nós vamos ver no decorrer dessa explanação? Nós vamos ver a figura do terceiro no Código de Processo Civil. Tá? Nós vamos ver a importância do princípio do contraditório no Código de Processo Civil. Nós vamos ver o que é um incidente. O que é um incidente processual? Espero que vocês estejam conseguindo ler o que eu estou escrevendo. O que é um incidente processual? É a figura do litisconsórcio. O que é um litisconsórcio? Tão temido muitas vezes pelos estudantes de processo civil. Tá? O que é a responsabilidade patrimonial? O que é a responsabilidade patrimonial? E as tutelas? Tutelas de urgência. E, por fim, a figura dos embargos. Aí você deve estar falando assim, esse professor é maluco. É impossível abordar tudo isso em um tempo tão curto. Vocês vão perceber
que nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas figuras que estão espalhadas ao longo do Código de Processo Civil, e vocês vão perceber junto comigo que o estudo da desconsideração da personalidade jurídica, ele se espraia por vários desses pontos que estão aqui, e eu vou abordá-los para contextualizar vocês. Obviamente que eu não vou exaurir, que eu não vou esgotar o tema, mas eu quero transformar a exposição de hoje numa coisa dinâmica para que vocês possam me acompanhar ao longo de todos esses pontos dispersos no Código de Processo Civil. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o conceito de terceiro. Tá? O Código de Processo Civil, esse que nós temos hoje, né, de 2015, ele inova em relação ao Código passado. Ele traz dentro do capítulo de intervenções de terceiros, ele traz a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Não havia isso no Código de Processo Civil de 73. Então, perceba que agora, quando nós falamos dos sócios da pessoa jurídica, nós estamos mencionando a figura do terceiro. E qual é a importância da figura do terceiro para o Código de Processo Civil? Perceba o seguinte, gente, o debate processual entre autor, réu e, obviamente, o juiz, não admite que se atinja a figura de terceiro, sem que esse terceiro participe da discussão processual. Então, perceba que qualquer decisão processual não pode atingir esfera jurídica de terceiro que não participe desse debate. Então, primeiramente, o Código, ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica, ele trouxe isso para a parte das intervenções de terceiro. Então, significa dizer, no primeiro momento, que eu não posso atingir o bem do sócio, né? Eu não posso atingir o bem do sócio em processo em que o sócio não seja parte. Ou seja, naqueles processos em que eu demando contra a pessoa jurídica, qualquer ato processual deve se voltar exclusivamente contra a pessoa jurídica. Eu não posso atingir o sócio sem que antes eu oportunize ao sócio a figura do contraditório. Na vigência do Código passado, muitos arbítrios foram cometidos ao longo do país pelos diversos tribunais. Em situações, pessoal, muito episódicas, alguns juízes, diante, por exemplo, de implemento de uma obrigação de pagar, muitos juízes de ofício afastavam a personalidade jurídica e já iam bloquear bens dos sócios. Então, o que acontecia? Muitas vezes a empresa estava lá no processo, aí o sócio saía de casa no belo dia, ia mexer na sua conta bancária, estava bloqueado. Aí falava assim, rapaz, o que está acontecendo aqui que minha conta está bloqueada? Daí a pouco ele ia perceber, tinha uma ordem de um processo, esse processo corria contra a pessoa jurídica, muitas vezes ele era um sócio da pessoa jurídica, ele nem ia lá, muitas vezes nem controla a pessoa jurídica, nem está sabendo de nada, e tinha ali uma conta bloqueada, um bem penhorado, sem que ele fosse sequer informado disso antes, sem que ele pudesse sequer manifestar. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela vinha sendo utilizada de modo meio arbitrário pela jurisprudência, de modo geral, na vigência do Código passado. Então, o que o novo Código trouxe? O novo Código colocou a desconsideração da personalidade jurídica dentro do capítulo de intervenção de terceiro, tratando o sócio, obviamente, como um terceiro em relação à responsabilidade da pessoa jurídica. Beleza. E o que o Código oportuniza para o sócio antes de desconsiderar uma personalidade jurídica? Antes de se atingir o bem do sócio, antes de se afastar a responsabilidade da pessoa jurídica, o Código determina que o sócio seja citado. Isso mesmo, o Código determina que o sócio seja citado. Ou seja, eu tenho ali uma demanda, pode ser uma ação de execução, pode ser uma ação de conhecimento, e essa demanda tem como réu, como executado, uma pessoa jurídica, e eu percebo que, de certa forma, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, eu percebo, em algum ponto, que essa pessoa jurídica está agindo com abuso. Ela está desviando de sua função, certo? Ela está causando fraude a credores. E aí, o que eu faço? Eu posso pedir o afastamento da pessoa jurídica para ir buscar
bens dos sócios. Mas antes, eu tenho que oportunizar ao sócio o contraditório. Ou seja, eu tenho que provocar um incidente processual. Eu tenho que provocar um incidente processual, certo? Eu tenho que mostrar para o juiz, juiz, já tentei de tudo. Essa pessoa jurídica está fraudando, essa pessoa jurídica está havendo confusão patrimonial, certo? Então é o seguinte, vamos parar o que a gente está fazendo aqui e antes do processo prosseguir, vamos desconsiderar a pessoa jurídica, tá? Vamos atrás dos bens dos sócios, mas não podemos fazer isso antes de citar o sócio, oportunizar o sócio por contraditório. Então, o que vai acontecer muitas vezes no curso de um processo, seja ele de conhecimento, seja ele de execução? No curso do processo, em que eu perceber que a pessoa jurídica que é demandada, ela está, como eu disse há pouco, praticando fraude, abusando da personalidade jurídica, eu vou atravessar uma petição e vou provocar a formação de um incidente processual. O que é um incidente processual? Bem, pessoal, o incidente processual ele ocorre quando há uma questão controvertida no processo. Essa questão é acessória, essa questão é secundária. Essa questão ela precisa ser resolvida para que o processo continue, certo? Então, quando eu falo sobre incidente processual formado, esse incidente é formado pelo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, esse incidente paralisará a marcha processual, certo? Ou seja, eu peticiono no processo, falo para o juiz, juiz, a empresa está agindo fraudulentamente, a empresa está abusando da sua personalidade. O que eu quero, juiz? Eu quero atingir a pessoa dos sócios. Então o juiz vai fazer o quê? Beleza, vamos citar os sócios, para que os sócios se manifestem, digam a eles se a empresa se procede a informação a respeito do agir fraudulento da empresa, tá bom? Então perceba uma coisa, enquanto isso vai ser discutido, enquanto eu oportunizo aos sócios a sua defesa, a sua manifestação, que até eles têm o interesse de proteger o seu patrimônio individual, eu formo um incidente processual, certo? Esse incidente, todo incidente, aliás, paralisa a marcha processual para que ele seja definido, para que ele seja decidido e o processo prossiga. Estou fazendo um apanhado, tá, pessoal? Com as nossas palavras-chave, para vocês verem como que esse assunto ele se manifesta ao longo do Código de Processo Civil. No entanto, nem toda desconsideração da personalidade jurídica gerará necessariamente um incidente. Eu posso, no instante em que eu protocolo a minha petição inicial, seja ela executiva, seja ela uma ação de conhecimento, eu posso, no instante em que eu protocolo a minha petição inicial, já requerer a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então perceba que eu já entro no processo, já ingresso, já inicio o processo sabendo que a pessoa jurídica que vai ser ré atua de forma fraudulenta. Então o que eu posso fazer? Eu posso pedir na minha petição inicial. Que seja citada a pessoa jurídica como ré, como devedora, e os seus sócios, tá? Como responsáveis, uma vez que a pessoa jurídica age fraudulentamente. Se eu fizer isso na minha petição inicial e não no curso de um processo, eu não formarei um incidente processual, mas eu terei a figura de um litisconsórcio. Figura de um litisconsórcio. De um litisconsórcio facultativo. Eu formarei um litisconsórcio inicial, certo? Na minha petição inicial, eu formarei esse litisconsórcio. Não gera incidente. Por que não gera incidente? Porque as partes vão ser citadas para se manifestar e essa manifestação se dará, obviamente, por ocasião de uma contestação. Nós vamos ver um pouco melhor sobre esse procedimento já. Estou mapeando para vocês aqui, para vocês verem como esse tema é importante no código. Tá? Aonde isso está sendo tratado? Aonde essa desconsideração está sendo tratada? Na parte geral do código. Toda vez que nós olharmos para a parte geral do código, nós estamos vendo ali, pessoal, regras gerais para todo o sistema processual. Porque nós não temos processo civil só no Código de Processo Civil. Se você acha que toda lei processual está no Código de Processo Civil, você está enganado. Nós temos processo
na CLT, nós temos processo na Lei de Execução Fiscal, nós temos processo na 9.099, que é a Lei do Juizado, tá? Nós temos processo em uma série de outras legislações. E essas legislações são, de certa forma, regidas, orientadas pela parte geral do Código. Então, perceba que na parte geral do Código nós temos a informação, nós temos a regra sobre a desconsideração da personalidade. Avançando no Código, chegamos lá na parte da execução. Chegamos na parte da execução, onde nós topamos com a responsabilidade patrimonial. O que é a responsabilidade patrimonial? Em linhas gerais, pessoal, quando nós tratamos de execução, nós temos em mira o fenômeno da expropriação. O que significa isso? Uma vez que você é executado num processo, se você já estudou processo de execução, o objetivo do Estado é tirar o patrimônio do devedor e transformá-lo em pagamento ao credor. É assim que o Estado age na execução, age com subrogação e com expropriação. Ou seja, o Estado ele se subroga na pessoa do devedor e ele invade o patrimônio do devedor para pagar ao credor. Tá? Então, na responsabilidade patrimonial, diz o Código de Processo Civil, que respondem pelas suas obrigações os bens, sejam eles presentes ou sejam eles futuros. Tá? Então, o que acontece? O Código também diz, né, obviamente, que, em linhas gerais, se eu estou diante de uma execução em face de uma pessoa jurídica, respondem pela pessoa jurídica os bens da pessoa jurídica. Mas e se na execução eu verificar que a pessoa jurídica está agindo fraudulentamente, de forma abusiva, eu posso, lá no processo de execução, provocar um incidente processual, atravessando a petição no processo de execução e falando assim, ó, juiz, chega, pessoa jurídica que é executada, já virei de cabeça para baixo, descobri que está agindo fraudulentamente, tá? Está continuamente zerando o seu caixa, está continuamente evadindo o dinheiro, né? Está agindo com o objetivo de lesar credores. Eu atravesso uma petição e formo um incidente processual. E aí que vem uma seguinte situação, que eu quero que vocês observem bem. Você que lida com a execução, você que quer lidar com a execução, preste bastante atenção, que agora eu vou dialogar com outra parte do Código de Processo Civil e vou apontar para mim aquilo que é uma espécie de vacilo do legislador. Porque é o seguinte, gente, quando você está varrendo a sua casa, você tira a poeira de um canto, né? Se você não joga a poeira fora, você tem que empurrar a poeira para um outro lugar da casa, né? Imagina eu estou aqui no meu apartamento, estou com a preguiça, varro a poeira da sala e jogo debaixo da pia da cozinha. Eu só mudei de lugar o problema, né? Eu prestigiei a sala, mas eu prejudiquei a cozinha. O que eu quero falar isso em relação ao Código de Processo Civil? É que o Código, muitas vezes, fazendo uma alteração, ele beneficia um, mas prejudica o outro. Então, a partir do instante que o legislador processual ele quis padronizar a desconsideração da personalidade jurídica para acabar com aquela certa celeuma que havia no Código passado, em que o juiz de ofício desconsiderava, né, por qualquer razão. O que o Código trouxe? Trouxe esse incidente. Então, é o seguinte, antigamente, a pessoa jurídica estava devendo o processo de execução, um belo dia o sócio acordava com um bloqueio lá na conta dele, um bloqueio no bem dele. Agora não é mais assim. Agora, o que acontece? O exequente peticiona, tá? Pedindo a desconsideração, e aí o juiz vai determinar a citação do sócio. Só que perceba uma coisa, no momento em que o exequente faz o pedido de desconsideração, até o momento em que o sócio vai ser citado, tem um interregno de tempo, tem um espaço de tempo propício para que o sócio se desfaça de patrimônio. Certo? Um espaço propício para que o sócio desfaça de patrimônio. Nós temos aqui uma preocupação com o princípio do contraditório, mas essa preocupação com o princípio do contraditório pode ser lesiva ao credor. Pode ser lesiva ao credor. Partindo do pressuposto de que, a partir do momento em que eu cito, que eu peço um incidente, e até o momento em que o sócio vai ser citado,
O sócio basta uma consulta lá no sistema, falou, opa, fizeram a petição, estão pedindo a desconsideração, deixa eu me livrar de bens. Por quê? O código diz, gente, o código diz que a fraude à execução, vou falar um pouco sobre isso, só vai ser considerada a partir do momento em que o sócio for citado do incidente. Ou seja, enquanto o sócio não é localizado, enquanto o sócio não é citado pessoalmente, eu não tenho a configuração da fraude à execução, certo? Agora, o que é fraude à execução? De linhas gerais, gente, fraude à execução, ela vai se configurar dentro de uma execução ou de um processo de conhecimento quando o executado, quando o devedor está sofrendo um processo e ele se desfaz de bens no curso do processo com o objetivo de lesar o seu exequente. Tá? Então, perceba, o código ele cria um gap, ele cria um lapso, certo? E esse lapso se dá entre o pedido do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a citação do sócio. Enquanto o sócio não é citado, o sócio se desfaz de bens. O sócio se desfaz de bens. E esse desfazimento de bens não será considerado fraude. Essa é a nossa preocupação. Aí você vai me dizer assim, mas Pedro, como que eu equilibro agora? Como que eu equilibro agora isso que o código fez? Prestigiando a segurança jurídica, prestigiando a pessoa jurídica, né, em detrimento, muitas vezes, da tutela do credor. Tá, Pedro, como é que o código repara isso? Como é que o processualista conserta isso? Aí nós passamos para as tutelas de urgência, que também, galera, estão lá na parte geral do código. Estão lá na parte geral do código. Como é que eu vou usá-las aqui, a meu benefício, a benefício do credor, dentro de um processo de execução, por exemplo? Da seguinte maneira. Perceba, o credor, o exequente, peticiona o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Naquele momento, ele faz, junto com o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ele formula, no bojo da petição, um pedido de tutela de urgência. Tutela de urgência aqui, que se dará especialmente na forma de uma tutela de natureza cautelar. O que é uma tutela de natureza cautelar, meus amigos? Uma tutela de natureza cautelar é uma tutela assecuratória, uma tutela que tem o objetivo de resguardar o resultado de um processo. Então, como é que eu vou manifestar essa tutela dentro de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Eu vou dizer para o juiz assim, juiz, o negócio é o seguinte, há um grande risco de, nesse espaço de tempo que estou fazendo esse pedido, o sócio se der conta de que isso está acontecendo e se desfazer de bens. Ou demonstro para o juiz que isso já está acontecendo. E peço para o juiz uma medida cautelar, inaudita altera parte, ou seja, uma medida cautelar que o juiz vai deferir sem ouvir a parte contrária. Então, naquela petição em que eu requeiro o incidente de desconsideração, eu já peço ao juiz uma ordem, uma tutela cautelar, por exemplo, uma cautelar de arresto online. O que é uma cautelar de arresto online? É um bloqueio via Bacenjude, por exemplo. Ou seja, o juiz ele faz um bloqueio. Não confunda isso com penhora, tá, pessoal? Penhora é uma medida executiva. A penhora ela é voltada dentro do processo de execução para quando o executado, uma vez citado, não pague a dívida. Aqui nós estamos falando de uma medida anterior à penhora, uma medida pré-penhora. Ou seja, eu já faço um bloqueio na conta do sócio antes dele ser citado. Esse bloqueio é meramente cautelar. Ou eu faço um arresto de bens. Mando o oficial de justiça imediatamente lá e bloquear bens. Ou eu faço um arresto pedindo uma medida renajude. O que é isso? Eu bloqueio o carro do sócio, deixo lá bloqueadinho até ele ser citado, né? Para se evitar o quê? Que haja desfazimento de patrimônio. Qual a preocupação que nós temos num momento como esse? A preocupação é que a fraude que possivelmente um sócio vai cometer só vai ser considerada quando o sócio for citado do incidente. Mas isso pode demorar tempo. Pode demorar tempo para que isso aconteça. Então nós lançamos mão das tutelas de urgência. E, por fim, eu mencionei aqui a figura dos embargos. Que figura de embargo é essa? A figura dos embargos de
terceiro. Perceba que eu voltei no começo aqui, ó, falando novamente do terceiro. Eu remeto para o início das minhas palavras-chave aqui para vocês. Olha só, nós temos dentro do código, agora lá na parte dos procedimentos especiais, perceba que eu já falei de parte geral, de execução, agora eu estou dentro dos procedimentos especiais. Perceba que o código traz para a gente a figura dos embargos de terceiro. O que são os embargos de terceiro? Os embargos de terceiro é uma defesa para o terceiro. O que eu falei no início da palestra? Que o terceiro não pode ser atingido por nenhuma decisão de um processo em que ele não faça parte. Então, se eu tenho essa preocupação com o terceiro, eu preciso ter uma via defensiva para que esse terceiro se proteja de decisões judiciais que invadam o seu patrimônio em processo que ele não faça parte, o chamado esbulho judicial. Então, o terceiro tem à sua disposição a figura dos embargos para se defender. Então, o que vai acontecer? O que o código cria para a gente aqui ainda? Caso o juiz desconsidere a personalidade jurídica, caso uma decisão atinja um bem do sócio sem que esse sócio participe do contraditório, sem que esse sócio seja citado para se defender em um incidente, esse sócio pode fazer o quê? Opa, buscaram meu bem aqui. Opa, bloquearam meu bem aqui. O que eu vou fazer? Eu sou terceiro. Quem é parte é a empresa, não eu, sócio. O que eu, sócio, posso fazer? Eu posso lançar a mão dos embargos de terceiro e combater uma medida judicial que bloqueie o sócio, o bem do sócio, sem, obviamente, quando o sócio não for citado para a formação de um incidente. Certo, pessoal? Então, olha só, em linhas gerais, nós temos esses dois tipos de desconsideração, a direta e a inversa, certo? A inversa é muito útil em situações matrimoniais, que é muito importante quando você trabalha numa situação de divórcio, você olhe para o cônjuge, não só para os bens que o cônjuge tem como pessoa natural, mas também para os bens que o cônjuge vem a ter como pessoa jurídica. Muitas vezes o cônjuge, para fraudar um divórcio, né, para fraudar uma partilha de bens, ele começa a colocar seus bens pessoais no nome da pessoa jurídica. Então, essa formação processual que nós acabamos de ver, né, essa formação do incidente, esse contraditório, ela vai ser fundamental para quando eu quiser afastar a personalidade jurídica e se atingir os bens pessoais. Então, pessoal, em linhas gerais, eu quis explicar para vocês de modo bem objetivo, bem breve, como que a desconsideração da personalidade jurídica veio a ser tratado no Código de Processo Civil dentro da parte geral, como intervenções de terceiros, tá? Muito embora esteja na parte geral, ela se espraia para todo o Código de Processo Civil. E ainda, o Código de Processo Civil diz que esse incidente ele vai ser aplicado aos juizados especiais. E percebam aqui que os juizados especiais, a Lei 9.099, ela proíbe qualquer mecanismo de intervenção de terceiro. Então, no juizado especial, por exemplo, não cabe denunciação da lide, não cabe chamamento ao processo, mas no juizado especial vai ter que caber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, em linhas gerais, o que eu quis dizer para você, um pouco sobre a pessoa jurídica, tá? Um pouco sobre a pessoa do sócio, um pouco sobre a formação desse incidente, como que ele se estrutura no código, quais são as técnicas processuais que nós podemos utilizar dentro desse incidente para, muitas vezes, otimizar esse incidente. Por meio dos embargos de terceiro, por exemplo, eu protejo o sócio, né? Por meio das tutelas de urgência, eu tento viabilizar o crédito do credor. Então, em linhas gerais, eu quis trazer para vocês aqui técnicas processuais, mecanismos que eu possa visualizar a figura da desconsideração da personalidade jurídica, trazendo um pouco da visão do credor, trazendo um pouco a visão da pessoa jurídica e a visão do sócio. Pessoal, sem querer tomar o tempo mais de vocês, queria trazer essa explanação, tá? De antemão, eu agradeço mais uma vez o convite, é uma satisfação sem tamanho
estar aqui com vocês nesse seminário online, trazendo um pouco de direito processual civil nessa manhã de sexta-feira. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. No chat já há registros elogiosos à sua exposição. Eu faço adesão a esses elogios. Creio que os alunos e os professores também, e os demais participantes puderam ter contato com uma exposição bem interessante e clara a respeito desse instituto da desconsideração, do incidente de desconsideração, mas o senhor começou abordando o direito material, trazendo um pouquinho daquilo que está positivado no Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente, no Código Civil, com as alterações que houve lá em 2019, mas depois mergulhou nas nuances processuais desse instituto, que nasceu polêmico, eu acho que hoje está um pouco mais absorvido pela cultura jurídica brasileira. Foi uma evolução explicativa bem interessante, trazendo foi linear, mas capilar, ou seja, houve uma linha de raciocínio com as suas capilaridades ao longo da exposição. Então, creio que para nós que somos da área jurídica, foi muito importante, muito contributivo, e creio que também aqueles que não são da área jurídica também puderam, pela clareza da exposição, compreender um pouco esse instituto tão interessante, tanto na seara material como na seara processual. Eu gostaria, antes de fazer as minhas indagações, ou reflexões, melhor dizendo, gostaria de saber se algum colega, algum professor, algum aluno. O Solon já levantou a mão. Pode perguntar, Solon, pode falar. Obrigado, professor Leandro. Bom dia a todos. Bom dia, professor Pedro Henrique. Bom dia. É um grande prazer estar na sua palestra. Eu gostei muito. Obrigado, prazer é meu. Obrigado. Quando o senhor falou de função social e credores, eu logo conectei, poxa, é o tema do meu TCC, eu tenho que aproveitar a oportunidade e retirar minhas dúvidas, porque o meu TCC, o tema é a função social no Instituto da Recuperação Judicial. Uhum. Bom, vamos lá para a pergunta, né? Para sermos breves. Bom, é sabido que na recuperação judicial existem 4 classes principais de credores, que são os funcionários, os fornecedores, o fisco e o banco. Uhum. E, dessa forma, 2 desses credores são menos privilegiados do que os outros 2, ou seja, os fornecedores e os funcionários são a parte mais fraca da relação. Logo, eles, teoricamente, deveriam receber primeiro, né? Só que a minha pergunta é o seguinte, isso acontece na prática, ou seja, o fisco e o banco, ou os bancos, né, eles ficam esperando que os funcionários, os fornecedores recebam primeiro e depois eles entram com a ação? Ou isso realmente acontece na prática ou fica no âmbito da teoria mesmo? Tá. Primeiramente, assim, uma pergunta muito interessante. Obviamente, ela escapole um pouquinho do tema, mas primeiro porque você... Não, mas tudo bem. Primeiro que você está falando da recuperação judicial. Quando a gente estuda a recuperação judicial, de certa forma, a gente passa para uma modalidade de execução um pouco diferente, né? Esse tema que eu abordei, por exemplo, é importante que você tenha em linha de conta que muitas vezes a gente trabalha com esse tema dentro da execução contra o devedor solvente. E aí tem as situações contra o devedor insolvente, os casos de recuperação e etc. Mas, em linhas gerais, você trouxe a figura dos credores, né? A sua resposta será encontrada no direito material. Para a execução, por exemplo, para o processo de execução, nós temos duas linhas, em geral, 2 linhas de credores. Tá? Os credores privilegiados e os credores quirografados. Bem, os credores privilegiados são aqueles credores lá do direito material. O que é o direito? Como assim, Pedro, direito material? Nós não temos lá os credores de verba alimentar? Nós não temos os credores fiscais? Esses são credores privilegiados, esses recebem na frente, né? E depois nós temos os credores
quirografários, são os credores não privilegiados, mas isso dentro do processo de execução, tá? Do processo de execução civil contra o devedor solvente. Então, se você quiser fazer uma análise sobre a preferência dos credores, você vai ter que passar não necessariamente não necessariamente à luz do processo civil, mas você vai ter que estudar isso lá no direito material. O banco, por exemplo, é um credor quirografário. Já o trabalhador é um credor especial, muitas vezes, porque o trabalhador ele tem as verbas alimentares. Então, se você for confrontar isso com o direito material, você deve encontrar lá que o trabalhador ele tem um crédito preferencial. Mas eu sugiro que você debata isso com o seu professor de direito civil. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado. Ok. Professor Pedro. Oi. Vou antes passar a palavra para o Elton. Certo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Professor, me responda algo. O senhor vê de forma negativa ou positiva? Como o senhor vê? Porque uma pessoa, para ser citada, ela precisa ser encontrada. Sim, sem dúvida. Então, o que acontece? Só que oficial de justiça não dá conta disso. Se aumentamos o número de oficiais de justiça, esse peso é lançado nas costas da sociedade. Porque, já imagina, hoje se aumentar 300 oficiais de justiça para acelerar esse trâmite, isso cai nas costas da sociedade. O Estado, ao invés de ser leve para a sociedade, ele torna-se pesado. Por outro lado, se deixa um número reduzido de oficiais de justiça, ele não dá conta de achar essas pessoas, isso torna o processo lento, e isso dificulta o processo. Como o senhor vê, se houvesse uma modificação na lei, e a partir do momento que a pessoa é uma pessoa jurídica, ela trabalha com e-mail, com WhatsApp, com compra e venda, com Mercado Livre, ela ser notificada por e-mail, por WhatsApp, isso ser considerado como legal, e a ausência dela permitir o julgamento, a revelia. Sim. O senhor vê isso de forma positiva, negativa? É pesado? Uhum. Como o senhor vê isso? Nossa, essa pergunta é extremamente interessante. Você está com a sua pergunta no futuro. Eu estou falando aqui diretamente do passado. A sua pergunta é muito pertinente. Eu faria uma palestra só sobre a sua pergunta, sem sombra de dúvida. Porque é o seguinte, vamos lá. Essa pergunta, ela me reporta mil pontos. Mas eu vou tentar ser breve, muito embora eu não tenha o dom da brevidade. Mas o oficial de justiça, por exemplo, rapaz, o papel do oficial de justiça é muito discutido, entendeu? Muito discutido. Tem muita gente que já tentou substituir o oficial de justiça por outro tipo de trabalhador, sabe? E eu fico falando muito com vários colegas sobre a execução. A execução no Brasil precisa melhorar muito. Em Portugal, nós temos uma figura chamada de agente de execução. O que esse agente de execução faz? Esse agente de execução é tipo um terceirizado, você entendeu? Que fica incumbido de funções burocráticas, como essa de um juiz. Rapaz, pensa no juiz muitas vezes como como é que é o nome desses caras que mexe com placa de carro? Despachante, entendeu? Pô, o juiz fica se incumbindo de umas coisinhas assim, oficial, vai lá, oficial não achou, procura de novo. Rapaz, isso trava o processo. Então, lá em Portugal e em outros países da Europa, nós temos um agente de execução, um cara que fica por conta só desses embaraçozinhos, entendeu? E aí, obviamente que esses meios que nós temos de oficial faz oficial. Rapaz, isso aí está no processo civil desde que aquele navio com a corte de 1808 ancorou no Rio de Janeiro. Então, perceba uma coisa, é extremamente obsoleto a figura de citação, a figura de penhora. Isso aí, rapaz, isso está num passado remotíssimo. Mas eu concordo com você. Obviamente, se nós tivermos meios mais conectados, se nós tivermos uma figura de um agente de execução,
se nós investirmos na figura da desjudicialização da execução, tá? Já participei de vários debates sobre isso, o professor Hermes Anetti, queridíssimo, uma das mentes mais brilhantes do processo civil no Brasil, que é aqui do Espírito Santo, embora não seja capixaba, também tem posicionamento sobre a desjudicialização. Se você quiser escrever uma monografia sobre isso, eu sugiro que você vai ter muito sucesso, mas eu vejo positivamente a utilização de técnicas modernas. Na verdade, eu não vejo como forma positiva, eu vejo como um negócio essencial, indispensável, porque senão a gente vai ficar morando no passado, no direito pro resto da vida, falando data vênia com os outros aí, como se a gente tivesse aqui numa turma arrasando, né? E a gente precisa muito investir nisso aí. Parabéns pela sua visão, parabéns pela sua pergunta. Sabe por quê, professor? Eu digo isso. Eu fui policial 29 anos e aposentei. E eu falo uma coisa para o senhor. A gente vê no dia a dia pessoas que alugam, depois não paga, muda de bairro, muda de endereço, o carro dele ele bota num CEP, mas ele mora em outro, aí no outro que ele mora, ele não aluga no nome dele, ele mora, mas está olha a justiça para achar uma pessoa dessa. E isso é proposital. E onde ele passa, aquele rastro de tombo, não pagou aluguel, não pagou condomínio, e aí ele foge da justiça. Agora, coitadinho de quem? Isso gera um caos econômico muito grande, eu concordo com você. Engraçado. Agora, coitadinho de uma pessoa que ela abriu uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem benefício fiscal, ela compra pela internet, Mercado Livre, quer dizer, ela é inteligente, ela é ágil, hábil, ela é águia, tudo isso. E não é hábil para abrir o e-mail todo dia, fui chamado um juiz, tenho que comparecer. Eu acho que é pau na moleira e não tem conversa. Tá, engraçado que você, só para a gente finalizar e dar espaço para outras pessoas perguntarem, eu participei de um congresso que era Brasil-Argentina, né? No Congresso Internacional também na UFES, e o painel que eu coordenei era o painel de execução. Aí os argentinos estavam lá, né? Rapaz, aí a gente falando de técnica executiva, os argentinos falaram assim, rapaz, mas que processo de execução de vocês é complicado. Aí eu falei, rapaz, o processo de execução no Brasil tem que ser complicado, porque no Brasil tem os brasileiros, entendeu? O brasileiro é mestre na arte de escapar de situações, assim. É lógico que é uma brincadeira, né, gente? Mas, enfim, obrigado pela pergunta, foi realmente um questionamento muito pertinente. Eu que agradeço, senhor, o professor Leandro, terminei ocupando a sua vez. Desculpa, professor. Não, tudo bem, abraço. Não se preocupe, Elton, o protagonismo é de vocês, tá? Eu sou só um coadjuvante, eu sou só um intermediador aqui, tá certo? Estou aqui a observar se alguém faz algum movimento de pergunta, tá? Senão... Professor Pedro Henrique, eu vou fazer duas perguntas que estão imbricadas, acho que uma decorre da outra. Como o senhor vê a natureza jurídica desse incidente, em especial? Qual é a natureza jurídica desse incidente? E se esse incidente está sujeito a um prazo prescricional próprio, ou o prazo prescricional para esse incidente ele está imbricado com o prazo prescricional da própria ação que está tramitando. Como o senhor vê isso? Bem, vamos lá. A respeito da natureza jurídica, né? Ao longo da minha explicação, eu falei da desconsideração da personalidade jurídica, da desconsideração da personalidade jurídica, e obviamente assim que se você observar, ele é um instituto híbrido, né? Aliás, como alguns institutos do Código de Processo Civil são híbridos. Por exemplo, lá nos direitos materiais nós temos vários institutos que são também híbridos. Como assim um instituto híbrido? É um instituto assim que, obviamente, ele tem uma parcela, uma dose forte de direito material e uma dose meramente regulamentadora de direito processual, né? Agora, sobre a natureza jurídica, ele pode se revelar, como eu disse agora há pouco, como um incidente, né? E o incidente se configura como um acontecimento de um processo, um acontecimento secundário,
um desvio de curso de um procedimento, como é o incidente processual, e, por ser um incidente processual, ele precisa ser resolvido para que o processo continue, para que a questão principal abordada na demanda ela possa ser apreciada. Então, nós temos, em torno da natureza jurídica, a primeira figura, que é a figura do incidente, já exposta aí em linhas anteriores à questão híbrida do Instituto da Desconsideração. E o segundo, e a outra face a respeito da natureza jurídica da desconsideração é a face do litisconsórcio facultativo, de tal maneira que, se eu trabalhar a desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo, como formulado numa petição inicial, não gerará um incidente, mas simplesmente gerará uma marcha processual normal. Sobre a pergunta da prescrição, como, assim, meu ponto de vista, como a desconsideração é uma figura acessória, ou seja, é uma figura que vai acontecer no curso de uma demanda, vai ser discutida no curso de uma demanda, voltada, obviamente, para satisfazer um crédito, a mim me parece que a prescrição dessa discussão, né, nós estivemos discutindo isso, como ela está essencialmente ligada à busca de um crédito, da satisfação de um crédito, a mim me parece, assim, em linhas gerais, posso, obviamente, estar equivocado nisso, mas a mim me parece, assim, inicialmente, superficialmente, que a prescrição estaria ligada diretamente à prescrição do crédito que eu busco. De tal maneira que, se eu for pedir uma desconsideração de uma personalidade jurídica por simplesmente pedir, sem que isso esteja ligado a uma busca pelo recebimento de um crédito, me parece não ter sentido. Então, eu, assim, no início, não tinha parado para pensar nisso, mas agora, sendo provocado por uma pergunta tão brilhante, a mim me parece, assim, inicialmente, que ela está ligada à prescrição do crédito que eu busco. Obrigado, professor. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Professor Eni? Professor, eu só queria, assim, ressaltar assim, o quanto foi simples, apesar de se tratar de tema complexo, que está intrincado em vários outros institutos processuais, como o professor Pedro colocou para nós, mas eu queria ressaltar, sim, o quanto foi simples a fala dele no sentido da compreensão. Porque, normalmente, os alunos, em especial os alunos mais iniciantes do curso, né, lá dos primeiros períodos, que começam o estudo processual, eles entendem o processo muito complicado, muito difícil de ser compreendido. E ele falou de uma forma muito bacana. E realmente, eu não sei quem foi que comentou aqui, mas eu queria deixar, assim, reforçar isso. Mesmo quem não é da área do direito ou quem ainda não estudou o processo, deu para acompanhar tudo mesmo, assim, numa de uma forma linear, pronto, né? Um raciocínio mesmo, bacana, de começo, meio e fim. Então, eu queria ressaltar isso. Obrigada, professor Pedro, foi muito bacana, gostei bastante mesmo. Tá? Eu que agradeço, Aine. Eu acho, assim, o objetivo de nós, professores, né? Nós somos comunicadores. Nós somos facilitadores. O aluno não vai aprender comigo, o aluno não aprende com o professor, né? O aluno, ele vê no professor uma referência no sentido de que o professor explica, o professor descomplica e que o professor incentiva, né? Eu brinco com meus amigos o seguinte: eu sou jurista por formação, mas, engraçado, eu sou músico por inspiração. Eu amo música, amo tocar bateria, assim, eu tenho banda, disco gravado, tudo mais, mas o direito me traz também uma satisfação pessoal. Eu gosto de sala de aula, eu gosto do debate, eu gosto de discutir com os alunos, eu gosto de estar nesse meio. E, assim, especialmente eu gosto de transmitir para o aluno o ânimo, a empolgação que eu tenho quando eu falo de alguma coisa. Quando eu falo de alguma coisa, quando eu faço alguma coisa,
eu faço com paixão, eu faço com vontade. E quando eu alio o desejo de fazer alguma coisa, o prazer de fazer alguma coisa, com o fazer essa coisa, isso soa de modo natural. Eu costumo dizer assim, que quando você faz algo que você gosta, as pessoas tendem a gostar daquilo que você faz. Então, eu procuro no direito essa contraprestação, essa realização que eu busco como pessoa. E num evento como esse, em que a gente fala sobre letras, né, eu já deixo para os alunos um conselho assim, de uma pessoa que já está quase beirando os 40 anos, que é o seguinte, gente: o direito, por si só, não traz a você uma cultura. O direito é uma ferramenta de trabalho. Se você busca conhecimento, se você busca crescimento pessoal, se você busca compreender o mundo, e dentro do mundo está o direito, você tem que ler, sabe? Só, como diria minha mãe é uma leitora ávida, minha mãe escreve e me colocou para ler desde muito pequeno. Se você lê, você amplia os horizontes do seu espírito, você amplia, você abre de maneira mais larga as janelas da sua alma. Então, conhecer de direito simplesmente não te torna uma pessoa sábia, não te torna uma pessoa culta, não te torna uma pessoa melhor que ninguém. Eu sei direito um pouquinho, isso não me faz diferente de ninguém. Aqui no meu prédio tem uma pessoa que trabalha lá embaixo na portaria, tem outra que limpa aqui, né? Tem outra pessoa que zela pelo patrimônio. Eu e essas pessoas, nós somos exatamente iguais, só que elas entendem mais de prédio do que eu. Eu entendo um pouco mais de processo civil que elas. Mas a partir do momento que nós nos reunimos para discutir sobre história, para discutir sobre acontecimentos, isso é que torna a gente pessoas especiais para o mundo. Então, tudo que eu falei aqui sobre, né, a parte jurídica, ela não vai significar nada para você se você não tiver uma noção ampla do mundo que você vive e do mundo onde o direito está. E o direito ocupa uma parcela muito pequena do mundo, gente. Então, se você busca crescimento, se você busca se aprimorar, se conferir todo dia como uma pessoa que vale a pena viver em sociedade, além de estudar direito, também busque aí busque a leitura, de modo geral, que, sem dúvida nenhuma, você vai se transportar para um ser humano melhor. Professor Pedro, obrigado pelas colocações agora finais, direcionadas à sua audiência aqui. Acho que foi bem preciso, bem pontual, simples e complexo como é a vida. A vida é simples e complexa nessa aparente antinomia, nesse aparente paradoxo que não é. A simplicidade e a complexidade nos impulsionando. E dentro dessa simplicidade e complexidade, a professora Renata quer também usar a palavra, ela que está lá, vem direto da Biblioteca de Alexandria, para poder nos falar. Renatinha. A gente organizou aqui, sabe? Mas, enfim, eu só gostaria, assim, para finalizar, sabe? Primeiro, registrar meu eterno carinho por esse amigo maravilhoso. Eu não poderia deixar de fazer isso publicamente. O querido Pedro, que sempre foi um amigo com alegria notória, quase diária. Pedro sempre muito alegre, com uma luz pessoal singular. Querido, você mora no meu coração. E te agradecer profundamente aí, registrar os meus agradecimentos por você ter aceito de maneira tão carinhosa o convite, quase de maneira imediata, e ter presenteado aqui a nossa comunidade acadêmica, né, com o seu brilhantismo, sempre excelente nas apresentações, com essa maneira didática e, claro, com que você faz o direito tornar simples, com um tema tão relevante, tão atual, e nos presenteou, e eu fico muito grata de ter você aqui entre nós, viu? E também não posso deixar de parabenizar a nossa coordenadora do evento, a professora Eni, que de maneira muito guerreira, né, conseguiu conduzir e está conduzindo aí com brilhantismo, com bastante carinho e com qualidade de organização assim espetacular, viu, professora? Parabéns. E as nossas colegas aí, as queridíssimas alunas, né, que estão a todo tempo auxiliando. E, Leandro, parabéns pela condução. Um abraço grande a todos vocês. Ô, Renata. Obrigada. Professor, perdão. Eu só queria fazer uma consideração.
Só queria fazer uma consideração sobre a Renata. Assim, eu acho que eu estou ficando um cara velho, um cara que me emociona com as coisas, sabe, Renata? Mas eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pela Renata. A Renata é minha colega no mestrado. E quando eu ouço a voz da Renata, assim, eu fico um pouco acalentado pela memória, pelas coisas que nós convivemos, né? A Renata se uniu a um professor pelo qual eu tenho um respeito, uma admiração, uma saudade, uma gratidão muito grande, que foi o Polastri. A memória do professor Polastri, ela é muito viva em mim. O professor me ajudou em muitos pontos da época em que eu escrevi a minha dissertação de mestrado. A Renata, eu acompanhei a Renata em todo o luto, ainda que de longe. Eu tenho um respeito cada vez maior, porque nós homens, gente, eu vou te ser honesto, nós homens a gente demora muito tempo para compreender uma mulher, entendeu? A gente demora muito para compreender a força que uma mulher tem. A gente talvez nunca vai compreender de maneira plena a força da mulher. E eu vejo na Renata uma mulher muito forte. Eu quero deixar aqui publicamente registrado a minha admiração pela pessoa da Renata, a minha admiração pela figura da mulher, assim, que tenta até dar uma segurada aqui para não desmanchar numa sexta-feira quase 9 da manhã, mas estender assim, esse elogio pela vastidão de ser que é a mulher e elogiar as mulheres aqui presentes na pessoa da Renata, também na pessoa da professora Eni. Então, Renata, é uma satisfação muito grande. Você sabe que não há um pedido que você faça que, poxa, eu não vou atender de forma carinhosa. Então, muito obrigado mais uma vez por tudo. Pedro, só para então finalizar, eu te agradeço imensamente por essa lembrança tão saudosa, né, do nosso querido professor, que foi meu professor, nós fomos, né, dividimos turno. O Polastri realmente fez diferença em muitos alunos. Muito obrigada por essa saudosa lembrança, querido. Fica o meu agradecimento eterno por esse carinho que você sempre manteve comigo, tá? Professora Eni, professor Leandro. Professora, eu só queria deixar assim claro e enfatizar mesmo pelo seu comentário. Obrigada, lógico, né, professor Pedro, mas assim, nós estamos numa equipe. Essa equipe é composta, além da minha pessoa, pela professora Sara, o professor Juraci, a professora Nassib e as nossas gêmeas, né, Misma e Elisa. Então, assim, os louros, evidentemente, são de todos. Nossa equipe e de todos nós, claro, né? Os professores que têm auxiliado desde o primeiro dia também, a você próprio que já externei agradecimentos e farei ainda mais. Enfim, nós somos realmente uma equipe. Então, muito obrigada em nome da equipe, porque meu nome foi mencionado, mas não estou sozinha, não. Não dá para fazer isso tudo sozinha de jeito nenhum, né? Então, fico aqui também, reitero meus agradecimentos ao professor Pedro e ao professor Leandro, e agora eu acredito que a professora Madalena, né, professor Leandro, para a gente encerrar, porque já nós estamos com outra atividade. A palavra é sua, professor, obrigada. Bem, gente, eu só quero agradecer mais uma vez, tá? Me colocar à disposição de todo mundo para os futuros eventos. E Deus quiser que os próximos eventos a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Então, é isso. Estou à disposição, tá? O meu contato, quem quiser, pode pegar com a Renata. Dúvida, contribuições, pega meu e-mail lá com a Renata e estou à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Então, vou me retirar, né? Como é que eu faço agora? Qual que é a formalidade? Professor Pedro, né, eu não vou acrescer os agradecimentos porque seriam palavras inócuas diante de do brilhantismo de agradecimentos já feitos. Então, seria chover no molhado. A professora Madalena, que é... Madalena? Conseguiu? Bom dia a todos. Bom dia, professor Leandro, professora Eni, demais colegas. Professor Pedro, né? Apesar de não conhecer pessoalmente, mas foi um prazer assisti-lo. A mim só cabe endossar todas as palavras já proferidas, né? Quer pelo professor Leandro, quer pela professora Renata e demais. E agradecer mesmo ao professor Pedro pela exposição nessa manhã.
Em nome da instituição, né, todos agradecemos. E falar para o professor Pedro que o seu certificado de participação foi encaminhado, né, para o e-mail, tendo em vista que o nosso evento é online. Gostaria de entregar pessoalmente, mas o momento não nos permite. Então, agradeço a todos e muito feliz em participar com todos vocês. Muito obrigada. Até mais, obrigado, gente. professora Madalena.